Continuando o nosso especial dos significados ali das pragas no Egito, hoje nós chegamos à quarta praga. Eu vou ler o texto como eu tenho feito e depois eu vou trazer algumas referências para a gente compreender o porquê daquela praga e da maneira como ela aconteceu. Então vamos lá, capítulo 8 do livro de Êxodo, a partir do versículo 20. Quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda essa vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Esse texto, ele vai mostrar como se sucedeu a quarta praga, que são as moscas. E de fato, moscas, elas realmente parecem uma praga para nós, né? E para eles, de fato, foram. Eu marquei algumas coisas que me chamaram a atenção aqui no texto da quarta praga. Primeiro que está aqui no versículo 22. Dessa vez, Deus ele vai separar a terra de Gósen para que ali não houvesse aqueles enxames de moscas. E naquela terra ali, situada no Egito, era onde os filhos de Israel moravam, onde eles habitavam. Então, pela primeira vez, a gente vai ver ali nas pragas, Deus ele de uma maneira muito clara fazendo distinção. Não, no meio do meu povo a praga não vai atingir, vai ser só para os egípcios. Mostrando dessa maneira que ele é o Deus de Israel e é ele quem decide o que vai afligir o povo dele ou não. Porque a gente sabe que durante 400 anos, 4 séculos, os filhos de Israel, assim sucessivamente, seus pais, os seus avós, sucessivamente, viveram no Egito não de uma maneira livre, podendo plantar, colher, trabalhar, edificar suas casas como pessoas livres. Não foi assim. Eles eram sujeitos a trabalhos forçados. Eles tinham uma pena, eles eram escravizados. Então a vida deles ali era uma vida muito dura. Então quando Deus ele faz separação, o meu povo, ele não vai sofrer essa praga. Ele está mostrando que quem manda nos israelitas é ele.
Se os israelitas tiverem que passar por alguma aflição, não vai ser porque um homem decidiu, vai ser porque Deus permitiu. Dessa vez, Deus ele não vai permitir. Então, essa praga não vai afetar os israelitas, apenas os egípcios. Outro versículo que me chamou aqui a atenção foi o versículo 26, tá? Ali, eu vou ler novamente, o Moisés ele vai falar o seguinte com o faraó. Versículo 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Moisés está falando que eles não poderiam oferecer sacrifícios a Deus ali mesmo, ali dentro do Egito. Porque se os egípcios vissem aquele tipo de sacrifício, que era o sacrifício que Deus ordenava que o povo oferecesse a ele, os egípcios iam achar aquilo um absurdo. Eles iam achar aquilo abominável e eles iriam querer matar os israelitas. A gente vai entender um pouco a respeito disso, por quê? Mas antes de falar, eu quero falar outro versículo que também me chamou a atenção, que é o versículo 29, que Moisés ele vai falar assim: respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Dessa vez, o Moisés ele vai se prontificar ali, digamos assim, que ele vai novamente orar a Deus, pedindo para o Senhor tirar ali a praga, mas ele vai fazer uma ressalva: Faraó, não me engane novamente, porque nós sabemos que nas pragas anteriores, o faraó, ele enganava. Quando ele via que a aflição estava grande, mandava chamar o Moisés, pedia para o Moisés orar a Deus, para Deus tirar a praga, aí Moisés orava, aí por causa de Moisés, da palavra de Moisés, Deus tirava a praga. Aí quando o faraó via que ele tinha alívio, que ele estava livre da praga, ele voltava atrás na palavra dele, não deixava o povo sair. Dessa vez Moisés vai falar: Faraó, não me engane novamente. Então isso nos mostra que uma pessoa que não tem compromisso com a palavra dela é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que não existem acordos, né? Que o acordo era esse, acordo entre aspas, tá? Não estou falando aqui que Faraó estava negociando com Deus. Acordo entre aspas. No quesito de Moisés pedir a saída dos israelitas para o deserto para os sacrifícios, e do outro lado o Faraó que dizia que ia liberar e quando se via livre das pragas não liberava. Então esse versículo ele nos mostra que não existe acordo, não existe conversa com uma pessoa que não cumpre, não honra aquilo que ela promete. Agora voltando ali no versículo 26, que foi o que mais me chamou a atenção, o Moisés ele vai falar que eles não poderiam oferecer o sacrifício ali dentro do Egito. Primeiro porque Deus não mandou daquela forma. Deus mandou que o povo saísse e fosse até o deserto. Então esse é o primeiro motivo. Ali mostra que quem manda não é o faraó, quem manda é Deus. Deus não mandou que eles oferecessem sacrifício ali dentro do Egito. Mas algo um pouquinho além que a gente consegue ver nesse versículo é o seguinte: o Moisés, ele mostrou essa preocupação legítima, né, da violência com que os egípcios poderiam reagir contra os israelitas quando eles vissem a maneira como Israel costumava oferecer sacrifícios a Deus. A gente pode pegar, eu peguei aqui 2 exemplos, tá? Em relação a alguns tipos de animais que Deus ele ordenava ao povo dele que oferecessem em sacrifício, eu separei aqui 2 animais, tá? Eu peguei aqui o carneiro, que é, por exemplo, só um momentinho. O carneiro, no caso, que é o macho da ovelha,
ele era comumente associado lá no Egito, ao deus Amon, que era considerado o rei dos deuses. Ele era considerado lá no Egito, o Amon, o rei dos deuses. Então ele era comumente associado ao animal carneiro. E era um dos animais que Israel estava acostumado a oferecer em sacrifício. O outro animal que eu peguei aqui foi o touro, né? No caso, o boi. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai ver o bezerro, né, como um animal para ser sacrificado. O bezerro, que é um boi jovem, é mais novinho. Lá no Egito existia o touro Apis, que era associado ao deus Ptah. Esse touro, quando ele chegava aos 25 anos, ele era afogado e para ser substituído por um mais jovem, que vem a ser um bezerro. Então a gente vê que de uma forma indireta, o povo do Egito, eles iriam enxergar o sacrifício oferecido por Israel como um absurdo, porque eles consideravam aqueles animais, eles associavam aqueles animais a determinados deuses que eles adoravam. Eles tinham muitos deuses. Era muito comum que cada um desses deuses eles fizessem uma ligação com algum tipo de animal. Nós vimos isso nos 3 últimos vídeos que eu coloquei aqui, da primeira, segunda e a terceira praga. Então, era algo muito comum essa associação com alguns animais. Então, a gente consegue entender que se Israel, ali dentro do Egito, onde eles eram tratados como escravos, pessoas indignas, diante dos egípcios, que eram um povo extremamente idólatra, imagine o que aconteceria aos israelitas se eles oferecessem sacrifícios a Deus ali dentro do Egito, cheio de estátuas, cheio de ídolos, com templo. Imagina. A gente sabe que não ia dar certo. Então, quando Deus ele faz essa separação, na terra de Gósen não vão haver enxames de moscas. O meu povo não será afligido. Apenas com os egípcios, as pragas, essa praga irá se manifestar ali, apenas com eles. Deus ele está mostrando quem é o Deus de verdade. Lembra que eu falei aqui a respeito de um desses animais, que o Amon era considerado o rei dos deuses. De todos aqueles deuses ali, cada um deles tinha ali meio que a sua incumbência, né? Era associado a alguma coisa. E esse aqui era considerado ali o rei dos deuses. Deus, ele mostra que ele é Deus sobre o Egito inteiro, sobre a casa de Israel e sobre toda a terra. Quem é que tem poder para poder determinar, ordenar que enxames de insetos fiquem apenas em determinado local e ao lado não entre nenhum inseto? Quem é que tem esse controle? O texto vai dizer que quando Moisés ora para Deus tirar aquela praga, não fica uma mosca sequer. Uma. Quem é que tem um controle assim tão absoluto sobre insetos, né? Para determinar que nessa região vocês fiquem, mas aqui ao lado vocês não entrarão. Então Deus ele estava mostrando que ele é o Deus de todas as terras. Ainda que as pessoas não o reconheçam como Deus, ele é o Deus até mesmo sobre o Egito. O faraó nada pôde fazer contra essas pragas. E Deus ele mostrou que Israel é o meu povo. Se Israel tiver que sofrer, se Israel tiver que passar por alguma aflição, será porque eu permiti pelos meus motivos. Seja porque Israel mais uma vez me desobedeceu, ou seja porque eu quero mostrar a minha glória diante dos inimigos, seja pelo motivo que for. Mas Deus ele mostrou ali, quem permite o sofrimento do meu povo sou eu.
o faraó é apenas um homem. Então eu vou afligir os egípcios, mas nada vai acontecer ao meu povo. Então a gente vê como a mão de Deus é forte, como Deus é benevolente, como Deus nos alimenta com as suas bênçãos, com a sua defesa, e como o povo de Deus, mesmo que esteja ali morando com o inimigo, literalmente, ao lado de uma situação que aflige, Deus ele está bem ali dentro, bem no meio. E ele não permite que o seu povo seja afligido fora daquilo que ele mesmo estipulou. Então, essa é a passagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em conhecer a respeito das outras pragas, como eu falei, os 3 últimos vídeos eu coloquei aqui no canal a respeito das 3 primeiras pragas. Também traz o significado do porquê Deus usou esses determinados elementos. Vamos continuar aqui, se Deus permitir, até a 10ª praga, e outros vídeos virão a respeito de tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, quero pedir que você curta e que você compartilhe nas suas redes sociais. Você pode também pedir para os seus conhecidos se inscreverem aí no canal. Se você não é inscrito, eu gostaria de pedir que você se inscreva, porque dessa maneira você vai ajudar o canal a ganhar visibilidade. A ideia desse canal é a ideia de evangelização. Existem muitas formas de você levar a palavra de Deus. Existem missionários que viajam cidades, até mesmo países, para levar a palavra de Deus em lugares onde a palavra de Deus ainda não entrou ou ainda é um lugar difícil de se propagar. Existem pessoas que evangelizam na televisão, no rádio. Existem pessoas que evangelizam de porta em porta, levando um panfleto, se oferecendo para ler a Bíblia, para ensinar. Existe a evangelização dentro das igrejas, a escola bíblica que tem dentro da igreja é uma grande forma de você evangelizar. Muitas pessoas que não são crentes, não são convertidos, vão até a igreja para poder conhecer, e ali elas são doutrinadas, ensinadas, a respeito da palavra de Deus. E Deus tocou no meu coração de usar a internet no momento da minha vida, o que eu consigo fazer, que eu consigo assim associar com a minha rotina, é evangelizar através da internet. Então tem sido uma bênção para a minha vida. Deus ele tem me abençoado diretamente. Eu gostaria que essa bênção ela se multiplicasse para as outras pessoas. Então, se você puder, se você sentir que Deus tocou no seu coração, se inscreve no canal, peça para que os seus amigos, seus familiares se inscrevam também, curta os vídeos, esse que você acabou de assistir. Tem outros vídeos aqui no canal também. O canal ele ainda não tem, acho que nem um mês de criação, mas já tem bastante conteúdo, graças a Deus. E compartilhe. Quanto mais pessoas assistirem e aprenderem, souberem da palavra de Deus, mais próximas de Deus elas estarão, mais abençoadas elas serão, e conhecendo a verdade nós somos libertos de todo engano, de toda falsidade, de toda mentira, É o que está escrito na palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. E se Deus permitir, no próximo vídeo nós vamos ver a 5ª praga no Egito. Que praga é essa e qual é o significado que ela tem em relação à palavra de Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por você ficar até aqui.